Graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Às vezes quando a gente fala Deus é bom, a nossa cabeça parece que fala assim, Deus é só bom. Não, irmãos, Ele é fonte de toda a bondade. Ele é fonte de tudo aquilo que você vê de bom neste mundo. Tudo partiu dele. Deus é bom, Ele é fonte da bondade. Por isso que Ele é bom, maravilhoso, gracioso, santo, rico, agradável, merecedor de adoração, de honras, glórias e todo louvor. Amém? Eu fico muito agradecido pelo convite. Deus abençoe os irmãos confiarem este momento. Para mim é momento de testemunho também, não apenas de ministrar a palavra, mas um momento de testemunhar do Cristo que eu tenho conhecido, desse Jesus maravilhoso que nós cultuamos aqui, desse Jesus maravilhoso que escolheu se revelar para nós, escolheu um dia ir até aquela cruz por nossa causa e por nossa culpa. Jesus estava pregado lá, teve uma música da Lagoinhas que dizia que segurava ele lá eram os nossos pecados, que segurava ele na cruz eram os nossos pecados, eram os nossos. Realmente ele nunca pecou, não teve pecado, ele foi maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é rico, ele é agradável, é um Deus bondoso, que nos ama, que nos ama. Se eu pudesse dar 3 textos para você decorar, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns dizem que esse é o coração da Bíblia. Todo o plano de Deus, desde o Éden, desde o pecado do homem, é revelar Jesus Cristo, para que nós tivéssemos hoje essa liberdade de chegar até Deus tranquilos, em paz, sem medo de sermos fulminados. Um outro texto que eu daria é João 1:12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, tá? Que não nasceram, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém? Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, creram no fato dele ter morrido, não a morte dele, mas a morte dele ser substituto da nossa morte. Era nós que tínhamos que estar lá, era nós que tínhamos que passar por aquela morte era para ser a nossa. O castigo que estava lá, que ele sofreu, era para nós sofrermos. Mas Jesus passou por isso, no teu lugar. E nós agradecemos a Deus, nós recebemos esta verdade, nós recebemos esse Salvador, e com ele estamos andando, participando dia a dia, tá certo? E o último texto daria era Efésios, se eu não me engano, 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que Deus nos salvou? Porque Ele é Deus, porque Ele é gracioso. Ele não nos deu porque nós merecemos. Jesus não morre porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus é gracioso, porque Deus encontrou algo em nós que a gente não consegue encontrar em nós mesmos. Deus viu algo em você que está nele, que é o amor dele por mim e por você, dos quais a gente só tem que vir aqui mesmo agradecer, louvar, glorificar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Estou quase me acalmando, irmãos, calma. Estou quase me acalmando. Abre tua Bíblia, por favor. Romanos, foi citado aqui pela irmã. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Só o verso 1 e o 2. Talvez esta versão seja um pouquinho diferente da sua, mas no contexto você vai ver que é a mesma coisa. Diz assim: portanto, Paulo, o irmão apóstolo dizendo, ele diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar.
texto de Romanos, para mim, é um desafio, que já vem me acompanhando já há muito tempo, por essa questão de viver com Deus, ou viver para Deus, ou ser movido. Desafio aqui que nós nos apresentemos perante Deus. Desafio que nós olhemos única e exclusivamente para Deus, nos entreguemos a Ele de verdade, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Eu quero que você fique aberto aqui em Romanos 12. Só um minutinho. Eu gostaria de fazer uma introdução. Não é costume, já estou achando que eu vou me atrapalhar todo aqui. Eu peço perdão já aos irmãos de antemão. Eu li este livro da Raquel Sherazade, O Brasil Tem Cura. Ela faz uma radiografia de tudo o que aconteceu ou acontece no Brasil desde o seu surgimento, desde que nós fomos descobertos aqui. E ela faz uma radiografia dos nossos dias, mostrando ou falando a respeito de todas essas coisas que nós temos visto aí via mídias, via televisão, internet, sobre os desmandos e as coisas ruins que têm acontecido aqui. Ela comenta sobre violência, sobre a impunidade, sobre essa legislação nossa que é tão falha, sobre o problema da escolaridade ou da falta de educação, o problema da maioridade penal, perseguição religiosa, que no Brasil tem, parece que não, mas tem, pode ser. É velada, é meia disfarçada, mas ela está acontecendo sim, Senhor. Você e eu, nós, quando nos identificamos como cristãos, naturalmente, em alguns lugares, nós seríamos colocados de lado, vamos dizer assim, por pouco. Mas eu gostaria de ler alguns textos deste livro, e eu recomendo aqui, quem puder e quiser, né? Eu coloquei assim, no livro O Brasil Tem Cura, da jornalista Raquel Sherazade, ela faz uma radiografia simples, clara e muito acertada da situação do Brasil, levantando a poeira sobre todo o estado de coisas ruins que estamos vivendo hoje. E por fim, com muita clareza, ela descreve a forma de mudança que pode curar o Brasil, que seria uma mudança na nossa forma de pensar, que é o que nosso texto aqui vai nos desafiar. Foi editado pela Mundo Cristão este livro. Ela, pelo que eu sei, ela é cristã, tá? Este livro não fala muito de Cristo, ela vai citar ele, eu acho que 2 vezes em todo o texto, são 120 e pouco, 133 páginas, muito bom, muito bom. Eu aconselho a ler, aconselho quem tiver, assim, gostar de leitura, que leia esse livro, para a gente ter, eu digo, acho que falei até com a Júlia esses dias, nós como cristãos temos que ver que nós ainda estamos na Terra. A questão é que influência nós estamos tendo neste mundo hoje. Qual o significado da nossa vida e existência em toda a sociedade? Que significado tem a nossa igreja no contexto que ela está inserida, no bairro que ela está inserida? Isso é um desafio para nós, e daí eu vou trazer para o texto. Mas eu vou ler aqui, tentar não ler muito rápido. Crise de valores. O Brasil vive uma crise de valores sem precedentes em áreas como família, educação, moral, cultura, justiça e política. Conceitos tidos como absolutos no mundo ocidental e que serviram de alicerce para a construção e a consolidação da nossa sociedade foram postos em xeque. Com isso, para muitos, o que era certo tornou-se errado. Os julgamentos passaram a depender não dos fatos, mas de quem os interpreta. Vícios e valores tornaram-se relativos. A verdade agora é uma eterna dúvida. Vivemos a cultura da crise, como descreveu um escritor e filósofo, Rossano Pecoraro. Confrontados sobre a ótica do que é relativo, o bem e o mal, o justo e o injusto, a verdade e a mentira, tornaram-se conceitos circunstanciais, subjetivos. Tudo aquilo que por séculos foi tido como claro, acabou envolto em uma nuvem de indefinição e incerteza. Vivemos os tempos do relativismo. O relativismo é a corrente filosófica segundo a qual não existem verdades absolutas. O certo e o errado depende da visão de quem os interpreta.
Assim, cada indivíduo teria o próprio conceito de verdade, de acordo com sua vivência, seu intelecto, sua moral, suas crenças, sua opinião. Segundo essa teoria, não haveria uma verdade comum, universal, mas múltiplas verdades, uma para cada indivíduo. Os eventos do relativismo sopram com força no Brasil do século XXI. Conceitos como o de filiação e família estão sofrendo mutações, tanto nos costumes como nas leis. O conceito universal de filiação também está sendo posto em dúvida, numa visão relativista. Filhos podem não ser mais fruto do relacionamento entre um homem e uma mulher, como dita a lei natural. É o caso de uma menina do Rio Grande do Sul, registrada com 2 mães, um pai e 6 avós. O juiz Luiz Cláudio Broering, de Santa Catarina, também optou por relativizar o conceito de filiação e autorizou o registro de uma criança por 2 pais e nenhuma mãe. Outra inovação que está sendo proposta ou imposta à sociedade contemporânea é a ideia de identidade de gênero, que todos tenham visto alguma coisa em algum momento. Em nosso conceito de justiça, também há sinais claros da influência do relativismo. Assassinos são constantemente transformados em vítimas da sociedade, dependendo da situação financeira, da origem social e da etnia. Não importa quão cruel, violento e injustificável seja seu ato, eles contam com todo o suporte e compreensão de ONGs, grupos de direitos humanos, movimentos sociais, setores ideológicos da imprensa e partidos políticos de esquerda, todos prosélitos da impunidade. Do lado das vítimas, poucos estendem a mão. A dubiedade dos valores também está presente fortemente na política brasileira. No campo da moral, práticas como o aborto e o consumo de drogas ilícitas, considerados crimes e jamais apoiados publicamente, agora contam com o suporte de uma gama de defensores que saem às ruas para pressionar a sociedade e seus políticos em movimentos pró-legalização, como a Marcha da Maconha. O cardeal alemão Joseph Ratzinger já alertava para a chamada ditadura do relativismo. Ele escreveu: quando ventos de doutrinas viemos a conhecer quantos ventos de doutrinas viemos a conhecer nestes últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas modalidades de pensar. O pequeno barco do pensamento de não poucos cristãos foi frequentemente agitado por essas ondas lançadas de um extremo para o outro, do marxismo ao liberalismo ou mesmo libertinismo, do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo. Todos os dias nascem novas seitas e se realiza o que diz São Paulo sobre a falsidade dos homens, sobre a astúcia que tende a atrair para o erro. Efésios 4,14. O ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, é muitas vezes rotulado como fundamentalismo. Entre mentes, o relativismo, ou deixar-se levar para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, aparece como orientação única à altura dos tempos atuais. Constitui-se ainda uma ditadura do relativismo que nada reconhece de definitivo e deixa como último critério o próprio eu e suas vontades. Mas será mesmo que toda verdade é relativa, que tudo depende da ótica de quem julga? Não haveria, ao lado das verdades contingenciais, valores perenes que formariam uma ética, uma espécie de moral coletiva, um senso comum da raça humana? E não seriam esses valores basilares e comuns que nos identificariam como raça? Não seriam esses valores compartilhados, atemporais e aculturais, que nos permite ter uma noção do certo e do errado, independentemente das diferenças culturais? Não seriam a verdade, a solidariedade, a paz, a coragem e a honestidade preceitos mundialmente aceitos como bons, salutares e aceitáveis? Acredito que as verdades universais não são um ponto de vista, a adaptação da realidade à mente humana.
Verdade é um conceito amplo, coletivo e atemporal. Ela não se sujeita à visão do intérprete, nem se ajusta às suas conveniências pessoais. Conferir a cada indivíduo o monopólio da verdade é destruir, no longo prazo, o próprio conceito de sociedade, segundo o qual os cidadãos estariam sujeitos a uma só legislação, às mesmas autoridades, obedecendo a normas de conduta permanentes. A organização social é incompatível com o individualismo e o relativismo, onde a verdade depende de quem a julga, e cada indivíduo é juiz de si mesmo e do mundo que o cerca. Amém? Eu sei que é um texto bem longo, bastante longo, mas como eu disse, para mim, ficou muito claro, toda essa loucura que nós estamos vendo, toda essa intenção, e eu não vou economizar, me desculpe, do diabo, de destruir, em primeiro, todos os conceitos que nós tínhamos e temos como verdadeiros, como certos, como absolutos. O conceito de relativismo é simples e a gente tem que pensar com clareza. Questão de antítese, né? Para nós que somos cristãos, só tem duas opções. Para nossa parte que somos cristãos, só tem uma opção. Mas dentro da realidade, da realidade de um pensamento coerente, só tem duas opções. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Mas hoje, se você for falar da sua fé, a pessoa vai dizer com muita tranquilidade: a sua fé funciona para você? Que bom, eu não acredito. Como se não houvesse verdade, como se não houvesse realmente um sentido de verdade nessas coisas. Quando nós falamos de Jesus, então, você crê na Bíblia? Poxa vida, que bom para você, né? Mas será que realmente é tudo relativo assim, desse jeito? Será que as coisas hoje são tão volúveis? A família, será que nós não precisamos mais? Será que dois homens juntos, duas mulheres morando junto e que adote uma criança que seja, é uma família? Hoje, as nossas leis já aceitaram como sendo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver isso com essa clareza assim, dessa forma? Não parece que existe uma outra forma de ver e a gente vai ficar sozinho nessa. Geralmente quando nós entramos em alguma discussão, seja da homossexualidade, seja a ideologia de gênero, a nosso apoio é a palavra. Tão única e somente. Por mais que nós possamos argumentar cientificamente que é XX, é XY, e não tem como mudar isso biologicamente, por mais que a gente faça esse tipo de alegação, mesmo esta alegação não é aceitada como racional pelos grupos. E agora, pela maioria dessas ideias, né, são tidas como certinhas, como, esqueci a palavra, politicamente correto. Dentro de uma ideia de politicamente correto, você falar que Deus criou o homem, Deus criou o mulher, já é agressivo. As pessoas já se sentem ofendidas. Porque hoje uma pessoa, se ela quiser dizer que ela é uma árvore, que ela é um gato, um cachorro ou mesmo um sapato, isso vai ser aceitável por lei? Eu li só a chamada, não tive coragem de abrir. Uma família registrou o filho com apenas uma letra no nome, B, para não interferir na sexualidade dele. Ele, quando crescer, ele vai experimentar tudo e vai decidir o que ele vai ser. Como assim, irmãos? É isso que eu estou falando, entendeu? Toda essa loucura está acontecendo o tempo todo. E eles vão atingir a gente cedo ou tarde. A coisa está se afunilando. E nós somos a última barreira. A igreja é a última barreira. Os cristãos de verdade são a última barreira. Nós somos testemunhas desse Jesus maravilhoso. Nós somos testemunhas da existência de Deus. De um Deus que nos ama. De um Deus que já fez tudo por nós. Complicado. Até falar disso, para minha cabeça aqui, tá rodando um milhão de coisas aqui dentro. Eu gostaria de estar falando isso já há mais tempo para os irmãos conseguirem compreender. Estou tentando fazer ficar inteligível aí um absurdo. Mudou tudo aí em questão de 20 anos. As coisas mudaram demais. Mas a Bíblia continua a mesma.
por mais que se traduzam e façam N traduções, ela não muda, irmãos. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ela é absoluta, ela é verdade absoluta, verdade de Deus para tu e para minha vida. Qualquer vacilo que nós demos, qualquer interpretaçãozinha alegórica ou qualquer lado que nós dermos para essas novas leituras que estão se fazendo do contexto familiar, a gente vai perder alguma coisa muito séria diante de Deus. Nosso desafio como igreja, nosso desafio como pessoas, é olharmos para a Bíblia com mais seriedade e olharmos para Deus como verdadeiro, como suficiente. E aí, passarmos por esse mundo dessa vida. Qual deve ser a influência do cristão no mundo? Qual é a nossa influência no mundo? O Senhor, quando subiu aos céus, Ele nos deu a ordem de irmos evangelizarmos, irmos e falarmos que Deus existe. Eu gosto de Hebreus 11, eu acho que é o verso 6. Diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. E isso sempre me faz assim, como assim? Vai se aproximar de Deus se Ele não crê que existe? Como assim? Não tem, parece ilógico, mas é. Nós temos que crer que Deus existe. E isso tem que estar além da nossa racionalidade. Isso tem que estar firmado na palavra de uma forma que as coisas que estão dizendo lá fora, que estão dizendo contra a família, contra a igreja, contra Jesus, contra a Bíblia, isso não nos atinja. E nós saibamos ficar tranquilos, sem perder a paciência e argumentar intelectualmente, de forma inteligente, de forma bíblica. Tá certo? Qual a responsabilidade do cristão neste mundo? Nós somos aqui testemunhas desse Jesus. Nós somos a voz de Deus. Nós somos os olhos de Deus. Nós somos braços e pernas de Deus aqui na terra. Somos nós. É a nós, igreja, a nós, pessoas, que foi incumbido a missão de falar do amor de Deus, do amor que Deus tem por cada pessoa nesse mundo. E, ao mesmo tempo, confrontar algumas coisas. É difícil, às vezes, eu vou com muito cuidado, tenho que dizer isso, você vê que a criança cresceu dentro da igreja, passou praticamente a vida toda dentro da igreja, aí chega um dia, ela diz para os pais, olha, não sou homem. Ou ela descobre, ou entende, ou acha que o seu relacionamento com uma mulher não funciona. Então, o homem tem que se relacionar com um igual. Entende? Para o mundo, lá fora, se eu estivesse dizendo isso, eles iam dizer, mas isso é coisa mais normal. Mas, biblicamente, aos olhos de Deus, é óbvio que a gente continua amando essas pessoas. Claro, eu sempre desafio uma dentro da minha igreja, assim, se entrar um mendigo, se entrar, você vai ter que ir lá abraçar, vai ter que acolher, vai ter que tratar dele, vai ter que falar de Jesus. Se entrar um homossexual, é a mesma coisa, não há diferença. Não é o tamanho, não é a cor, não é a sexualidade. Isso não tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não é isso que nos muda perante Deus. Mas as nossas escolhas têm que ser baseadas na vontade dEle, naquilo que Ele já nos mostrou. Romanos 12. O irmão apóstolo, falando com a igreja em Roma, ele começa dizendo assim, olha, eu rogo a vocês. Não é só pedido, eu não estou pedindo um favor para vocês, eu estou rogando, clamando. Sabe quando a gente tem urgência da coisa? Quando é para orar para as coisas, para uma pessoa lá longe que você não conhece direito, Deus, abençoa, fulano. Quando é para os nossos filhos, Senhor, é urgente, eu preciso disso agora, Deus, tem misericórdia. Diferente, né? O que Paulo está fazendo aqui é essa diferença. Ele não está simplesmente dizendo, eu estou pedindo para vocês. Não, estou rogando para vocês, insistentemente, eu estou clamando que vocês entendam isso, tá certo? Ele diz assim, irmãos, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias. Ele aponta para a coisa mais incrível. A misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos.
Quando eu entendo isso, eu olho e digo assim: Deus, o Senhor só não me matou ainda porque o Senhor é misericordioso. Eu entendo isso. As misericórdias de Deus é o motivo porque Cristo vai até aquela cruz no nosso lugar. As misericórdias de Deus é o que nos dá, nos faz como família, nos faz ter uma racionalidade, uma inteligência, nos faz ter uma família tranquila. Poucos nossos problemas, né? Que a gente vai vencendo no nome do Senhor Jesus. Mas nos dá estabilidade. As misericórdias de Deus nos protegem, nos guardam, abençoam, dão paz ao nosso coração, dão convicção do que nós somos e nós temos e para onde nós estamos indo. Então, Paulo clama por essas misericórdias que você, eu, os romanos aqui primeiramente, mas que nós também, que eu entendo que isso também tem a ver com a nossa vida hoje, conosco é o nosso desafio, que nós apresentemos o nosso corpo, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Eu já, às vezes quando eu vou falar de muito tempo e olho para algumas pessoas, eu quase desisto, né? Porque o meu tempo já é tão longo que já ultrapassou a vida de algumas pessoas. Aline Barros cantava uma música chamada Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, ó meu Senhor. Que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo. O desafio é nós consagrarmos esta vida que nós temos. E aqui, quando nós olhamos aqui, ele fala assim, sacrifício. Sacrifício, quando era feito no templo, lá no Antigo Testamento, quando é oferecido sacrifício, o animal seria imolado, seria morto. Eles iam esfaquear ele, abrir, tirar as tripas, as entranhas, e depois iam queimar aquele animal. Quando Paulo diz assim, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, já é uma contradição. Está falando um negócio assim, e se você imaginar Paulo, judeu, Paulo, um estudioso, né, do judaísmo, um fariseu, ele está falando um negócio que, assim, mas Paulo, sacrifício, você sabe que o negócio é morto. Mas ele não, está falando assim, sacrifício vivo, é porque agora é já. Sacrifício enquanto está respirando, essa sua vida, este momento seu de vida. Apresente vossos corpos por sacrifício vivo, santo. E aí, a gente tem a ideia que nós podemos nos santificar. Tá. Por que Deus nos aceita hoje? Porque nós somos perfeitos? Porque nós somos bonitinhos, somos os melhores, somos os mais bacanas, mais inteligentes? É por isso que Deus nos aceita? Porque a gente não errou hoje nem um pouquinho. Ninguém pensou assim, ai que vontade de matar aquela pessoa só um tiquinho. Ninguém sentiu aquela vontade de falar aquele palavrão, né? Palavrão não é uma palavra comprida, né? É um xingamento. Ninguém passou por isso. Ninguém tropeçou e, ai Jesus, né? Entende? Nós somos santos, esse sacrifício só pode ser santo por causa daquele que nos santifica, que é Jesus Cristo. Nossos pecados só são perdoados por causa do sangue vertido na cruz, por causa do Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não é por nossa causa, por nós sermos bonitinhos, por sermos mais baixos ou mais altos, mais gordo, mais magro, de cores diferentes. Não é isso. A nossa aceitação perante Deus, esse sacrifício santo, só pode ser santo porque ele é santificado pelo sangue vertido na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele só pode ser santo porque confia em Jesus. Sacrifício vivo é sua vida agora. Santo por quê? Porque você vai confiar em Jesus. Que Deus vai te aceitar por causa de Jesus. Que Deus me aceita por causa do Jesus que morre na cruz. E é a morte dele que nos oferece esse perdão maravilhoso, que funcionou para mim há 20 anos atrás, funcionou para mim ontem o dia todo e funcionou para hoje. E está funcionando para agora já. O efeito desse sacrifício não foi só para um dia na sua vida. Hoje Deus não pode me perdoar, tá louco. O pecado que eu fiz é muito terrível. Não, irmãos, não. É como se alguma vez ou algum dia nós pudéssemos fazer uma coisa que Deus vai surpreender, falar assim, pecado novo, olha que coisa linda. Não tem isso. Vocês me entendem? Já temos aí os homens pecando há quanto? Até Jesus é quase 2000 anos. Entende mais o tempo antes. Não tem surpresa. Não tem mais surpresa. Meu pecado é terrível demais.
ouvi uma pessoa falar isso e foi difícil argumentar com ela, porque ela não queria aceitar isso, mas na verdade é porque ela estava comprometida com outras coisas. Ela queria viver uma vida desregrada. Não é por causa do perdão de Jesus, mas esse perdão é extensivo para a nossa vida toda. E não apenas para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas no mundo. Então, esse sacrifício vivo, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, como sacrifício santo e que é agradável a Deus. Que é agradável a Deus. Porque está dentro do plano de Deus, está dentro da vontade de Deus. É a forma como Deus escolheu. E às vezes parece, para algumas pessoas, para você eu creio que não, mas algumas pessoas acham que é um absurdo uma pessoa morrer no lugar da outra. Como assim? Quem tem que morrer é quem pecou. Não é? A nossa cabeça diz assim, mas graças a Deus que Deus é Deus. Graças a Deus que Deus é maravilhoso e Ele está no lugar de Deus, Ele é Deus. Só existe Ele lá como Deus. Só existe Ele. Deus é classe única e único na sua classe. Não tem dois deuses, não tem dois todo-poderosos. Só tem um todo-poderoso. E é esse que nos escolheu dar Jesus Cristo. É esse que escolheu que o Filho unigênito, o Filho maravilhoso dele, ia para a cruz. Por nossa causa, por nossa culpa. Tá? E é isso que desperta no meu coração um desejo de ser melhor. Eu quero ser melhor em gratidão ao que Deus já fez por mim. Eu quero ser melhor, quero viver uma vida melhor, quero viver com a minha família de forma melhor, com a minha igreja de forma melhor, com todos vocês que são meus irmãos de uma forma melhor, ajudando, sendo bondoso, sendo abençoador, porque Jesus já morreu a minha morte na cruz do Calvário. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais e nem nada para que Ele me ame menos. Deus já demonstrou o amor. Deus já demonstrou esse amor maravilhoso na cruz do Calvário. Então, rogo a vocês, irmãos, que vocês apresentem, pelas misericórdias de Deus, que apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra versão vai dizer, vosso culto espiritual. E a do Eugene Peterson, se eu não me engano, ela vai dizer assim, a tua adoração. Faz sentido agora? Para mim, quando você olha esse culto racional, é um culto com inteligência, não é só isso não. É tua vida em culto. É você o tempo todo como culto a Deus. É você, eu, todo o tempo olhando e entendendo que Deus está nos vendo. E não é porque Ele é bisbilhoteiro. Deus está me vendo agora, está cuidando de mim. Não, Deus está vendo porque Ele é Deus. É nele, está nele, é Ele. Essa natureza dele de ser Deus. E Ele não vai fechar os olhos para os nossos erros. Desculpa, má notícia. Não fecha. Mas Ele espera que você, como está lá em 1 João capítulo 1, acho que são os versos 8, 9 e 10, se confessarmos o nosso pecado, Jesus Cristo é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse processo, para mim, isso acontece, deveria acontecer na nossa vida todos os dias. Todo o tempo, a gente tem que estar ligado, Deus está nos vendo, mas não é para nos culpar, é para nos oferecer perdão o tempo todo o tempo. Deus é bom, não é? E agora? Deus é bom ou não é? Deus é bom, irmãos, Deus é fonte de toda a bondade. Vosso culto racional. E aí vai entrar nos desafios, os outros desafios. Esses também são desafios. E não tome a forma do mundo. Não se amolde ao mundo. Não aceite toda a informação que você recebe do mundo como verdadeira. Confronte ela com o que está na Bíblia, com a realidade de Deus. Confronte sempre, em todo momento. Então, 2 homens juntos é uma família. Deus, como é que o Senhor fala disso? Como é que o Senhor vê isso? A criança, ela nasce assexuada. Quase estou dizendo isso, né? Assexuada. Ela nasce com, não tem sexo, não é definido. A menina não é menina, o menino não é menino. Eles são
que agora estou colocando X, né? Menenix. Absurdo. Como é que Deus diz isso? Como é que Deus mostra isso? Como é que Deus se relaciona com essa questão? Não se amoldem, não tomem a forma, não vos conformeis com este mundo. E outro texto, acho que é João, não ameis o mundo, ele vai dizer. Nós temos que confrontar tudo que nós ouvimos com a realidade de Deus. Nós temos que estar antenado a tudo aquilo que nós ouvimos dentro da igreja, tudo aquilo que nós estudamos, nossos pastores nos ensinam, tá? Nós temos que estar atento, pegar essas coisas e tê-las como sérias para as nossas vidas. Como sérias, como muito sérias. Então, não tome a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. Outra versão vai dizer entendimento. A forma como você olha para o mundo hoje tem que ser bíblica. A forma como você entende salvação, perdão, amor, graça, misericórdia, a forma como você entende meu relacionamento com o mundo, com as pessoas neste mundo, tem que ser bíblica. A forma, a renovação da mente. Eu digo para os irmãos assim, é chato ler Bíblia. Desculpa, pastor pode brigar. E eu estou mentindo, tá? Porque para mim não é mais chato, mas já foi. O dia que eu peguei uma Bíblia, há 20 anos atrás, peguei uma Bíblia, aquele calhamaço, eu olhei assim, nossa, quanto tempo eu vou perder? Jesus, misericórdia, perdão. Mas é essa a impressão que a gente tem quando começa a observar a Bíblia, que ela é muito longa, que ela tem muita coisa, que é tempo perdido. Não, quer tempo melhor gasto com Deus? Eu entendo assim, talvez eu esteja errado, tá? Eu entendo assim. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus nos responde, está falando conosco. É a palavra de Deus, é a palavra inspirada por Deus. E a inspiração está nela. É essa palavra que o Espírito Santo de Deus vai usar para revelar ao teu coração a vontade de Deus. É ela que o Espírito Santo vai usar pela tua boca para salvar alguém, para apontar o caminho para alguém. É ela quem tem o poder, não é a nossa vontade. Às vezes, pastor, a gente prega para a pessoa e a gente quer convencer a pessoa no tapa e levar ela para a igreja e vamos para o céu agora. Meu irmão, conversão é pessoal, é você sozinho com Deus. Não dá para levar a família, não dá para levar a esposa, não dá para levar o esposo. Não tem mochila, né? Não tem mochila. Caixão não tem gaveta, eu gosto muito disso, né? Caixão não tem gaveta, e é bom a gente lembrar disso. Mas entende, salvação é você pessoalmente, só nesses 2 versículos a gente já teve noção disso, você pessoalmente se relacionando com Deus. Deus te ofereceu perdão em Jesus Cristo. Eu, como não sou muito bobinho, eu falei assim, eu quero, eu preciso, estou aí. Né? Me inclui nessa aí, Jesus, que olha, eu preciso. Se eu tivesse morrido com 35 anos, 30 anos, eu tenho certeza que eu estaria no inferno. Mas sabe, quando eu falo que Deus é bom, ele falou assim, não, menino, vem cá, vamos conversar. E o dia que eu vacilei, falei assim, olha Deus, se o Senhor existe, me acha. Então, né? Aí quando eu olho para trás, você fala assim, quanto tempo perdido fazendo bobagem. Eu sei os resultados das bobagens que eu fiz. Quanto tempo perdido. E não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que é o que a Sherazade vai desafiar a gente aqui.
O livro dela passa por todos esses nuances, fazendo essa radiografia do Brasil, de toda a loucura que nós estamos vivendo. E o desafio dela é que nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Nós temos que realmente trabalharmos como cristãos, uma cosmovisão cristã de todo o mundo e todos os relacionamentos. Política também? Política também. Política também, porque somos nós que vamos votar. Somos nós que vamos eleger. Bem ou mal, nós vamos ter que votar e vamos acabar elegendo alguém. E esse alguém vai administrar o país. Então nós temos que pensar, sim, com muita racionalidade a respeito das nossas obrigações enquanto cristãos, tá? Não se conforme com este mundo. Mude a sua forma de agir pela renovação da sua mente. Porque se você mudar a forma de pensar, se eu mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha forma de agir. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando eu achava que Deus não se importava comigo, eu fazia o que eu queria, da ponta do meu nariz. Eu até poderia pular de bungee jump. Mas hoje que a minha vida pertence a Cristo, não vai dar. Não vai dar. A não ser que ele fale assim, vai pular esse bungee jump agora. Se não, eu não vou. Minha vida pertence a Ele. É dele. Essa transformação pela renovação da sua mente. Para quê? E essas são as frases que nós gostamos da palavra de Deus. Promessas. Quando Deus diz assim, olha, vou fazer isso por você, você vai ter que ter o contexto. Às vezes, geralmente, tem uma coisa para você fazer, tá? Para que... A minha é comproveis, mas eu sei que a outra diz experimenteis, ou para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu disse que a salvação é por graça, e na verdade tudo que Deus nos dá é graça. Nós nunca merecemos nada. A nossa dedicação, pelo que eu entendo, irmão Fabiano, a nossa dedicação a Deus, quanto mais nós nos dedicarmos a Ele, quanto mais nós buscarmos a Sua vontade, a manifestação dEle sobre nossas vidas como abençoador vai ser mais visível a cada novo dia. Abre para mim, Hebreus 11. Eu ficar falando isso e dá a impressão que eu não estou dizendo porque eu vi. O verso 6 de Hebreus 11. Amém? O verso 6 de Hebreus 11, a galeria da fé, Hebreus 11, você precisa ler esse texto para você entender que muitas pessoas que viveram por fé, olha, isso aqui confronta totalmente essa ideia de teoria de prosperidade. Foram mortos, foram surrados, apanharam, perseguidos. Bobagem isso de prosperidade. Nossa prosperidade está no Cristo que nos dá a paz. Tão único somente. O verso 6 de Hebreus 11 diz assim, ó, sem fé é impossível, não é possível, não tem como agradar a Deus. Pois quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe. E que a maioria deve estar galardoador, que Ele é galardoador. Quer dizer, Ele dá galardão a quem o procura. É isso, irmão pastor? Estou errado? Recompensa. Ele recompensa os que o buscam. E os que não buscam? Deus não faz mal. Deus manda chuva sobre justos e injustos. Mas aqui está dizendo que quanto mais nós o buscarmos, mais Ele vai nos abençoar. Ele é Deus. Ele escolheu assim. Tá certo? Ele escolheu assim. Porque Ele é bom, irmãos. Porque Ele é bom. Finalizando. Deus diz através do irmão apóstolo que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mais que toda essa transformação que Ele quer de que nós busquemos, esse relacionamento, uma afirmação simples e muito clara de Paulo é que nós temos a mente de Cristo.
porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A promessa de Deus é a palavra de Deus. Você vai discutir com ele? Eu não. Se essa mente é de Cristo, ela tem que ser renovada, ela precisa ser adaptada à realidade do Cristo. Ela precisa conhecer a realidade do Cristo. E aí como você faz isso? Como é que eu faço isso? Primeiro, se engajando na igreja, se engajando nos ministérios, buscando ajudar o máximo possível, buscando ter seu tempo a sós com Deus, de oração, leitura e estudo da palavra, e andando com Deus. Eu lembro de Enoque, né? Andou com Deus. É a única coisa que a Bíblia fala, e Enoque andou com Deus, e Deus o levou para si. Olha, nosso desafio é andar com Deus, e provavelmente vai acontecer a mesma coisa, Ele vai nos levar para Ele. 1 Pedro 1,13, somos desafiados a estar com a mente preparada. 1 Pedro 1,13, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, estejam com a mente preparada. Perdão, eu estou usando uma versão da NVI, tá? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Uma das traduções que eu vi, eu acho que não foi sua nova tradução, ou a Viva, ela vai dizer assim: a graça que será revelada quando Jesus voltar. Estejam com a mente preparada. Sabe afiar a faca? Por que afia a faca? Que ela corte melhor. Para que afia, ou melhor dizendo, para que prepara a mente? Para que ela tenha uma resposta de Deus, para que ela tenha uma direção de Deus, para que a gente saiba tomar decisões de Deus, da vontade de Deus. Porque olha só, esse texto de Pedro sejam com a mente preparada, prontos para a ação. Prontos para agir, não reagir. Me bateram, agora eu vou bater de volta. Não. Me bateram, estou aqui, Jesus, o que eu faço? Vamos então, vamos amar. Vamos amar. Certo? Por fim, tenho a mente preparada, que é a oferta do desafio do Romanos 12. Mente preparada para o quê? Para viver para Deus em um mundo que não quer a vontade de Deus aplicada à sua vida, decisões e existência. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo que está na contramão. Ele não quer Deus. Não quer Deus influenciando nas suas ações e decisões. É um mundo que, na verdade, quer Deus o mais longe possível. É um mundo que não quer interferência de Deus. Nós somos aqueles que dizemos: olha, Deus interferiu na minha vida e foi bom. Deus interferiu na minha vida e está sendo ótimo, está sendo transformador, enriquecedor. Deus interferiu na minha vida e eu hoje tenho uma direção diferente, uma cosmovisão diferente. Eu o amo por isso. Mente preparada para adorar ao Senhor com qualidade. Que quanto mais nós buscarmos conhecer a Deus, quanto mais o conhecermos, mais nós o vamos amá-lo, e a nossa adoração será com mais qualidade, mais verdadeira. Tudo isso é o desafio teu para hoje, amanhã, depois, quanto você estiver respirando, quando estiver vivo. Consagre sua vida a Deus. Deixe que Ele dirija os seus passos. Busque a vontade dEle. Busque andar com a igreja dEle. Busque ajudar o pastor. Busque ser útil naquilo que a igreja precisa, naquilo que os irmãos precisam. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos, que aquilo que eu não soube falar, Deus traduza no seu coração. Amém?